Estamos aqui para estudar um tema fantástico que é sobre a ressurreição. O irmão Daniel tem sido o nosso palestrante, o nosso instrutor bíblico, ele que está aqui desenvolvendo essa habilidade muito bem. Estamos hoje exatamente falando. Nesta semana, nós vamos comemorar o Natal. Nós sabemos que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, certo? Mas o mundo escolheu uma data, então essa data é comemorada, porém, o principal não foi o nascimento de Jesus, mas ele ter vencido a morte, nos outorgando, então, uma vitória também. E, por isso, o tema da ressurreição foi bem propício para essa data, para esse domingo que nós estaremos estudando. Então, de uma forma especial, nós vamos, então, louvar a Deus e, depois da oração, queria convidar hoje o irmão Wagner, tá, irmão Wagner, que faça a oração para nós, depois do hino, para podermos, então, ter a presença de Deus em nosso estudo sobre a ressurreição. Então, vamos manter os microfones desligados e vamos louvar a Deus. Unidos
estar aqui para abrir a Bíblia e estarmos unidos pela palavra de Deus. E nesse momento, os que puderem ajoelhar, poderão ajoelhar. O irmão Wagner poderá já abrir o microfone, já está aí aberto, autorizado, e nós vamos fazer a nossa oração a Deus, tá bom? Vamos falar com Deus. Sim, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Em Teu nome, Senhor, estamos reunidos aqui agora, Senhor, para ouvir da Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é tudo que a gente precisa, Senhor, para a gente vencer o mal, para a gente vencer nós mesmos. Senhor, precisamos do Teu Espírito, meu Pai. Que através da Tua palavra, o Teu Espírito Santo venha descer sobre nós, Senhor, nos conduzir aos caminhos que o Senhor traçou para a gente trilhar, meu Pai. Caminho esse que é apertado, Senhor, nós sabemos disso. E só os que se esforçam passarão por ele, Senhor. Então, Senhor, capacita a gente, meu Pai. Capacita, Senhor, o Daniel agora que vai dar a palavra, Senhor. Que não seja ele falando, mas seja o Senhor falando através da boca dele, Senhor. Por favor. E através do pastor Edson também e os demais, meu Pai. Amém. Usa, Senhor, a cada um deles e venha fazer a gente crescer no Senhor, em nome de Jesus. Essa é a oração que te peço. Amém. 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 Muito obrigado, irmão Wagner. Muito obrigado e boa noite ainda aos que chegaram há pouco. A irmã Regina e o professor Sérgio estão conosco também, e a irmã Hilda. A irmã Hilda e a irmã Fátima. Não é isso? Acertei, Deus abençoe, viu? Um grande abraço. Contigo, Daniel, a palavra, e que Deus te use e te abençoe. Obrigado, pastor. Mais uma vez, boa noite. Boa noite a todos. Minha tia Hilda chegou aí, tia Fátima, que satisfação mais uma vez. O professor Sérgio chegou aí também, estava sentindo falta dele. Ele sempre chega cedinho, né? Aqui conosco. A Daniela está entrando agora. Olha que bênção. Bom, pessoal, então, como o pastor já falou na introdução, nosso tema hoje vai ser sobre a ressurreição. E veio a calhar, né, pastor? Porque a gente está em momentos próximos ao Natal, e onde se comemora o aniversário, né, o nascimento de Jesus. E como o pastor bem disse, Jesus, tudo indica que ele não nasceu agora, no mês de dezembro, no dia 25 de dezembro. Por sinal, pastor, eu preguei na semana passada aqui na igreja de Amaralina, e eu tratei sobre esse tema, sobre a ressurreição e especificamente quando Jesus nasceu. E aí, logicamente, a gente não vai entrar nesse assunto aqui agora, mas fica aí para uma próxima, a gente fazer um estudo, o que a Bíblia nos dá de indício quanto ao momento do nascimento de Jesus. Eu vou dar uma dica. Tudo indica que foi em outubro. E aí a gente tem alguns trechos bíblicos ali que nos mostram que foi em outubro que Jesus nasceu. E aí fica aí a curiosidade para a gente, em outro momento, talvez, comentarmos e analisarmos essas passagens bíblicas que dão essa indicação. Mas hoje, então, nós vamos estudar sobre a ressurreição. E a partir de agora eu vou compartilhar a tela para a gente ver o que Jesus nos ensinou a respeito de sua própria ressurreição. E a partir disso, nós vamos ver que a ressurreição de todas as demais pessoas foi possível a partir da dele. Então, o que Jesus ensinou sobre esse tema? E já estamos na lição 10, hein? Bom, meus irmãos, a primeira coisa que a gente depreende disso é que nós temos, sim, esperança para a morte. Costuma-se dizer, antigamente eu usava esse adágio, né? Onde se fala assim, só não tem jeito para a morte. Às vezes não tem... Alguém chega assim e apresenta um problema, né? Que não sei o que, tá difícil, isso e aquilo. Aí alguém pega e fala assim, não, mas fica tranquilo, vai dar certo. Só não tem jeito para a morte. Esse adágio também é mais um que não é verídico de acordo com a Bíblia, porque nós temos sim solução para a morte.
e a gente vai ver, eu estou até já fazendo um link com o final do estudo, a solução para a morte se chama Cristo Jesus. E através dele, nós passamos a ter esperança quanto à morte. Então, em João 5, nos versos 28 e 29, olha o que diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então, observem, todos vão sair dos túmulos. Na verdade, todo mundo que já passou por essa terra, em algum momento, vão ser ressuscitados. Agora, o verso 29, e a gente já até estudou isso na semana passada, quando a gente estudou o tema da morte, ao verso 29 agora, ele já faz uma distinção. Olha só, todos vão ressuscitar. Aí o verso 29, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, a vida eterna. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E aqui tem um detalhe interessante, a palavra juízo, o original grego, ele tem ali são duas nuances, né? Existe o juízo como a gente... Seria o equivalente hoje em dia quando alguém vai para um tribunal e o caso dele ali é analisado, debatido, para depois haver a sentença. E existe um termo, são duas palavras diferentes. Aqui no português a gente usa juízo com essas duas conotações, tanto o procedimento do tribunal ali e investigatório, né, quanto a declaração da sentença. No original bíblico, são duas palavras diferentes. E a palavra que está descrita nesse verso é a conotação de sentença. Ou seja, uns vão ressuscitar para a vida eterna e aqueles que não foram obedientes a Deus vão ressuscitar para o juízo, ou seja, para receber a sentença e a punição. Logicamente, a gente sabe que Deus é justo, então essa sentença ela foi ocasionada pelo próprio homem. Eu vou até tirar o compartilhamento, que eu gosto muito de um exemplo, assim, quando se fala sobre o juízo de Deus, e a gente vai estudar sobre o juízo mais à frente, mas como a gente abordou esse tema aqui, e o estudo de hoje ele é relativamente pequeno, dá para a gente acrescentar algumas coisas. Às vezes a gente fica assim, mas Deus deixar tantas pessoas se perderem, não é possível que fulano, beltrano, enfim, que porque não fazem tudo conforme a Bíblia ensina, elas vão ser condenadas. Olha só, eu gosto de fazer um comparativo. Quando um aluno está numa escola e aí está lá estudando, por exemplo, física, um aluno do ensino médio, física, porque eu gosto muito de física, e aí toda a matéria é dada para o aluno. O professor transmite todo o conhecimento, ele recebe uma apostila com todo o conteúdo. O professor explica exaustivamente para ele como ele deve fazer, estudar, ensina para ele aprender. E aí tem a aplicação da prova depois de um período. E aí, quando a prova é aplicada, o aluno vai lá e tira 3, por exemplo, e era a prova final. Esse aluno vai ser reprovado ou ele vai ser aprovado? O que vocês acham? Isso. Pode simbolizar aí com a mão. Vai ser reprovado. Aí agora eu pergunto, a culpa é de quem? Quem reprovou o aluno verdadeiramente? Foi o professor ou foi o aluno que não estudou? E presta atenção, todas as condições, todas as condicionantes, tudo foi feito para o aluno fazer a parte dele e aprender. Mas ele, em vez de estudar, ele resolveu fazer outras coisas e aí tirou nota baixa. Então, não é o professor que reprova o aluno, é o aluno que reprova a si próprio ao não atingir a nota. Entende isso? E ainda digo mais, e imagina que
um outro aluno estudou bem, só que digamos que ele tinha ainda suas limitações, e ele tirou 6 ou 7. Ele foi aprovado, não é verdade? Agora, pensem vocês, se seu filho está lá, foi aprovado com a nota 6, e aí você sabe que o filho de uma amiga, por exemplo, que o menino não quer nada com nada, tirou nota baixa, mas chegou na hora, deu um jeitinho ali, e ele deu o grau 6 também para ele, e os dois passaram de ano. Você acha que isso seria justo? Não seria justo. E Deus é assim, ele é justo, e ele está fornecendo todas as informações. Foi ele que proporcionou esse momento aqui, essa videoconferência. Não é coisa que saiu da cabeça do pastor Edson, da minha. Há 2 anos atrás, então, eu nem imaginava que eu poderia estar aqui passando conteúdo bíblico, porque eu não sabia nada de Bíblia. Então, Deus, ele é justo, ele está dando todos os meios para nós sermos bons alunos. E aí nos resta fazermos a nossa parte. É pegar essa apostila que ele deu. A apostila dele é boa aqui, ó, a apostila de estudo do Papai do Céu. E essa versão aqui eu gosto muito, viu? A Bíblia de Estudos tem muito conteúdo, muitos comentários e correlações. Bom, então, prosseguindo, considerando esse aspecto do juízo, que, se não me engano, é o próximo tema, isso é o que vai acontecer. Alguns vão ressuscitar, e aí esse é o ponto que tem que ficar claro. Quem vai ressuscitar? Todo mundo vai ressuscitar em algum momento. Uns para a ressurreição da vida, e aqueles que estiverem praticado mal para a ressurreição do juízo, ou seja, a ressurreição da merecida nota baixa que alguns vão levar. Meus irmãos, e o preço que foi pago para a nossa ressurreição para a vida eterna foi um preço muito caro. A gente já comentou aqui, eu não vou me alongar, mas o Deus onipotente, onisciente, na figura de Jesus, se reduziu a um ser humano apenas, e ainda nasceu lá. E aqui lembra bem a simbologia do Natal. E nasceu num local extremamente humilde, como uma criança, um bebê, como qualquer outro, indefeso, dependente fisicamente da mãe, do pai. E ele se entregou para redimir, ou seja, nos proporcionar a redenção, e assim expia os nossos pecados. E nós temos a possibilidade de também ressuscitar, assim como ele ressuscitou, para a vida eterna. E a vitória de Jesus sobre a morte assegura a nossa vitória, como eu acabei de comentar. Porque ele venceu o mundo, nós também, como lá diz, né, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, nós, com Cristo, e outra passagem também diz, somos mais que vencedores. Então, por meio da ressurreição dele, nós temos também a possibilidade da ressurreição para a vida eterna. E aí, a gente identificou, então, lá em João 5, que existem pelo menos 2 ressurreições. Uma para a vida eterna e outra, aqueles que praticaram mal, para o juízo. E aí, elas são em momentos diferentes. Quando ocorrerá a primeira ressurreição? E quem vai estar nela? Essa resposta a gente vai encontrar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Onde no verso 16, diz assim, ó, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Ou seja, Deus vai descer dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, todos aqueles que morreram crendo em Deus, tendo a sua fé verdadeira, e aí eu reforço, não sou eu, não é você que vai dizer que fulano vai ser salvo, fulano não vai. Mas fulano não sei, vou elucubrar aqui, fulano é espírita. Ele não vai ser salvo, porque a gente sabe que o espiritismo não é uma coisa de Deus. Meus irmãos, não sou eu, não é você, não somos nós que vamos
identificar quem vai ser salvo e quem não vai ser. Porque, inclusive, a escritora Ellen White, ela fala que tem mais pessoas que vão ser salvas fora da igreja adventista do que dentro, porque Deus reconhece a sinceridade no coração de todos eles. É óbvio que se você tem a apostila de Deus para estudar, a chance de você tirar uma nota alta é maior, se a gente seguir o que está descrito na apostila. Mas Deus é que conhece os corações. Vide o ladrão na cruz, que naquele momento, depois de praticar tanta maldade, ele teve e a gente já estudou esses temas, né? Ele teve um arrependimento sincero, ele confessou seus pecados, ele pediu perdão, a gente já estudou o perdão para Deus, e ali ele se entregou e reconheceu Jesus como seu Salvador. E em razão disso, ele também, aquele ladrão na cruz, ele também ressuscitará. E vai ressuscitar primeiro, como a gente viu aqui. Então, a primeira ressurreição, ela corresponde aos salvos, as pessoas que se mantiveram fiéis a Deus e a Cristo. E o que acontecerá com os justos, né? As pessoas que são fiéis a Deus, a Cristo, e estão vivos. Aí essa resposta está no verso seguinte, o verso 17 de 1 Tessalonicenses, onde diz assim, ó, depois nós, e detalhe, quem escreve a primeira carta aos Tessalonicenses é o apóstolo Paulo. O interessante dizer perceber que Paulo, ele acreditava que Jesus voltaria em via próprio Paulo. O apóstolo Paulo falando, ó, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que ressuscitaram, né? Entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, alguns detalhes aqui, né? Paulo, ele acreditava que a volta de Jesus seria ainda quando ele estivesse vivo, né? E nós vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens. E aí tem um detalhe interessante, Jesus, ele não põe mais o pé aqui na terra. Ele vai estar nos ares e os anjos é que vêm nos buscar e nos levar até o encontro com Jesus. E aí, depois desse encontro, nós estaremos com ele para sempre. E essa é uma promessa maravilhosa, porque a gente pensa, né, nos nossos familiares, né, normalmente, ou pessoas próximas que a gente perdeu eventualmente, e a gente está passando por essa epidemia da Covid, que se a gente estuda mais um pouquinho, a gente sabe que ela não é a doença em si extremamente grave, ela não leva hordas de pessoas à morte, não é assim, mas tem pessoas, sim, morrendo e sofrendo por diversos motivos, né? Mas especificamente, como a gente está nesse contexto, pessoas que falecem, inclusive, com a Covid, mas essa esperança é o que nos deixa alegre, é saber que quando Jesus voltar, que essas pessoas, se elas foram fiéis a Cristo, e aí, repito, não sou eu nem você que vai dizer quem vai ser salvo ou não, mas nós vamos nos reencontrar nos céus e estarmos juntos com Cristo Jesus eternamente. Nesse contexto, eu lembro de Estevão, né? Então, Estevão, ele foi apedrejado pelos próprios judeus, né? E uma das pessoas que instigou, que foi, na verdade, o grande causador desse apedrejamento, foi o próprio apóstolo Paulo, quando ele ainda era Saulo. E aí a gente costuma dizer, né, como vai ser esse encontro de Estevão com o Saulo, que virou depois o apóstolo Paulo e o maior escritor e talvez o maior teólogo bíblico, não é isso? Então lá vai chegar no céu, Estevão vai olhar assim, ué, o que Saulo está fazendo aqui? Foi ele que provocou a minha morte. E aí vai ser explicado, não, Estevão, calma,
Deus é poderoso. Ele transformou Saulo em Paulo. E a partir daí, ele foi, inclusive, o apóstolo dos gentios. Estevão, que era gentil, o apóstolo Paulo foi o principal apóstolo ali a levar o evangelho para os não-judeus. E isso é fenomenal. Até aqui, algum comentário, alguma pergunta? Bem identificado, as duas ressurreições. A primeira ressurreição dos salvos, que morreram em Cristo, e os vivos serão arrebatados. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu estou vendo que nosso amigo, ancião, irmão Ney Robson, que satisfação tê-lo aqui conosco, viu, Ney? Não conseguiu desativar. Tranquilo, Ney. Meus amigos, então... Está desativado, aí. Ney. Agora sim, prazer falar com vocês aí. É bom te ver, Daniel. Você está aí à frente, já dando aula, isso é que é bom. Deus te abençoe cada vez mais. Na sala, na TV. É isso aí, Ney. Muito bom, eu fico satisfeito. Ainda tenho muito que aprender. E um dia eu chego aí no seu padrão, se Deus quiser. Deixa eu passar aqui o link, a Vanessa está me pedindo aqui. Vou passar o link para ela, vai acompanhar ali da sala. Eu vou passar o link aqui para você. Provavelmente, Daniel, se ela abrir o áudio, vai ficar com microfonia. Só não, ela vai lá para a sala que a gente não vai ter... Nosso áudio não vai se comunicar, não. Tá tranquilo, pastor. Meus queridos, então é isso. Vou dar prosseguimento aqui. Voltar ao compartilhamento da tela. Então, esse é o contexto que nós temos agora, né? Os salvos, que já morreram, ressuscitarão primeiro. E os vivos serão arrebatados para o encontro com Jesus nos ares. Certo? E aí, a gente vai passar por uma transformação extraordinária. A gente já até comentou sobre isso também, onde nós passaremos pelo processo da glorificação. O verso 51, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, nos diz o seguinte, ó: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. E aí eu relembro, dormir era um eufemismo que se utilizava para morte, para morrer, porque a morte é como estado de sono. Ninguém tem conhecimento de nada, você está ali descansando. Tá? Não, a gente estudou isso semana passada, não existe um espírito ou uma alma que sai do corpo e vagueia, ou ninguém, assim que morre, não há essa ideia de que vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para um lugar intermediário. Então, tudo isso nós já estudamos semana passada, que biblicamente não corresponde à realidade. Então, nem todos dormiremos, continuando aqui o verso, mas transformados seremos todos. O que está dizendo? Exatamente o que a gente viu nos versos anteriores. Os vivos, eles vão ser arrebatados, eles não vão chegar a conhecer a morte, essa morte física aqui. E ali, o que acontecerá? Verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Em que condição? Incorruptíveis. E nós, os vivos, né? Lembrando que Paulo cria que estaria vivo quando Jesus voltasse, nós seremos transformados. O verso 53 continua. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, a ressurreição é para a vida eterna, é para a imortalidade. E nesse ponto, e a gente vai estudar no juízo esse aspecto também, o pecado ele vai ser extirpado, ele vai ser finalizado. Ou seja, todas as consequências do pecado, que inclusive recaem sobre os nossos corpos, né? E aí o pessoal brinca comigo que eu tenho aqui uns pezinhos de galinha, né? Eu não posso nem sorrir que os pezinhos de galinha aparecem aqui. É fruto também do pecado, porque nosso corpo ele passou a envelhecer. Vocês devem recordar que Matusalém viveu
969 anos, e até o dilúvio, as idades eram todas acima de 600 anos. Após o dilúvio, e aí começou-se a perder a longevidade, e tudo isso consequência do pecado, né? E hoje em dia, como diz a Escritura, né, vive até os 80 anos e é cansaço e enfado, não é assim? E aqui, então, o nosso corpo, ele vai estar fora da ação do pecado, portanto, incorruptível, perfeito. Meus pezinhos de galinha vão sumir. Eu acho que o cabelo, vai aparecer os cabelos aí na cabeça do pastor, né, pastor? E talvez eles fiquem escuros novamente, né, pastor? Com todo respeito. E assim nós vamos estar juntos com Deus e Jesus no céu. Verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Vitória com base em quem? Jesus. Ao morrer na cruz e ressuscitar, ele nos garante a vitória. E tudo isso é o que nós já comentamos, é o processo de glorificação. Os salvos, eles ressurgirão glorificados. Aí a gente analisou essa primeira ressurreição. E quando ocorrerá a segunda ressurreição? E quem vai estar nela? Então, recordem, quem vai ressuscitar? Todos. A gente já analisou o primeiro grupo, né? Os dois primeiros grupos. Os salvos, sejam os que estavam mortos, sejam os que estarão vivos. Em Apocalipse 20, versos 5 e 6, nos dá essa resposta, onde diz assim, ó, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. A gente já viu também sobre os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Essa que nós destrinchamos, né? Essa é a primeira ressurreição dos salvos. E aí diz, sobre esses, os que foram salvos, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, nesses 1000 anos de diferença, da primeira ressurreição até a segunda, nós vamos ter esse reinado com Cristo Jesus, lá na cidade Nova Jerusalém, celestial, e então haverá a segunda ressurreição. E como diz aqui, ó, no meio do verso 6, sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Por que segunda morte? A gente já até fez uma análise também sobre isso. A gente sabe que a pessoa, se ela morreu, não estava fiel a Deus naquele momento, passou-se a primeira ressurreição, ela continuou dormindo, descansando, sem saber do que nada estava acontecendo, e após os 1000 anos da primeira ressurreição, essa pessoa vai ressuscitar. E nessa ocasião, ela vai ressuscitar para o quê? Lembra lá de João 5? Para o juízo. Ou seja, ela vai sofrer uma segunda morte. A segunda ressurreição, portanto, é a ressurreição dos que estão perdidos. Então, fica muito claro isso aqui que a gente vê nessa tela agora. Então, a primeira ressurreição é a dos salvos, a segunda dos perdidos. E a distância temporal são 1000 anos. Eu vou tirar o compartilhamento de tela para a gente ter a oportunidade aqui de conversar mais, se alguém gostaria de fazer alguma colocação ou uma pergunta. Muito bem. Então, eu vou prosseguir aqui. A gente já até comentou, quando falou sobre a morte, né? Um pouco a respeito desse assunto. O pessoal já conhece bem, né? E os ímpios? O que vai acontecer com eles? Os que vão ressuscitar nessa segunda ressurreição. Apocalipse 20 nos apresenta a resposta. Ó.
Verso 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Recordam que Satanás estava preso? Existe um verso que afirma, né, que Satanás seria preso, e a gente sabe que essa prisão ela não é uma prisão física por correntes, né, porque a finalidade de Satanás é desvirtuar a humanidade. Se não há humanidade sobre a face da Terra para ele tentar, ele é como se tivesse preso. A prisão dele é o próprio planeta Terra desprovido de seres humanos a quem pudesse tentar. Ou seja, ele está preso por uma cadeia não física, mas uma cadeia de circunstâncias, onde ele não tem como fazer o seu intento. E aí, no verso 8 diz, Satanás será solto e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Que nações são essas? São as nações que ressuscitaram na segunda ressurreição. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Então, o grande objetivo de Satanás é reunir o povo para pelejar contra o povo de Deus, ou seja, para guerrear. O número dessas é como a areia do mar, é uma grande quantidade de pessoas. E se a gente considera, e nós sabemos, que a quantidade de salvos é bem menor da quantidade de perdidos, e imagina ao longo das eras, desde Caim até os dias atuais, as pessoas que não seguiram a Cristo vão ser ressuscitadas. Vai ser muita gente. E eles vão marchar contra a cidade santa no intuito de pelejar, ou seja, guerrear. E a gente vai ver aqui quais são as consequências. No verso 9, marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, ou seja, cercaram o acampamento dos santos. Que acampamento é esse? É a própria cidade santa. Está aqui, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, eu não sei se vocês recordam, né, os filhos de... Eu esqueci, não sei se é de Eli, né? Os filhos de Eli que, se não me engano é isso, levaram fogo estranho para dentro do santuário, lá no Antigo Testamento. A gente vê que ali eles foram consumidos. Então, muitas vezes, o juízo de Deus ele vem na forma de a pessoa é consumida, é como se ela fosse fulminada realmente. E é o que vai acontecer no fim dos tempos, né? Quando todo aquele povo que tenta avançar sobre a cidade santa, sobre o povo de Deus, serão consumidos por um fogo que virá do céu. Aí no verso 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Aqui a gente tem... eu queria fazer 2 considerações. Essa informação, né, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, ela não é literal, porque nós sabemos que o juízo de Deus, ele naquele momento, ocasiona a morte, e aí sim vai ser uma morte eterna, e esse fogo consumidor, né, que a gente tem pessoas que acham, não, mas vai ficar ardendo eternamente. Tem outra passagem bíblica que utiliza esse termo, mas a gente sabe que isso não é verdade, porque a própria Bíblia, ela utiliza esse termo, essa expressão, né, de indefinido, o fogo ardendo indefinidamente, porém, não é literal, como é dito, por exemplo, em relação a Sodoma, que o verso bíblico, eu não tenho ele aqui de cabeça agora, mas fala que ela arde eternamente, está sendo queimada, né? Consumida eternamente. E a gente sabe que não tem nenhum lugar do mundo que está pegando fogo continuamente. Então, a gente percebe que o escritor bíblico, no caso aqui João, ele está dando uma ênfase, uma espécie de hipérbole para as consequências, porque o que é eterno não é a ação em si do fogo queimar,
mas o que é eterno é a consequência do pecado, que vai ser a morte eterna, assim como Daniel, nós vamos ter. Pois não, Ney Robson? O versículo que você se refere fica em Judas, versículo 7, que diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, é um fogo que pega e acaba, e leva as cinzas. Então, é Judas, versículo 7. Se vocês quiserem sublinhar, é uma boa, porque isso serve como argumento também, né? Obrigado aí. Eu que agradeço, Ney. Pois não, pastor. Em cima do que o Ney mencionou, foi muito bom ter esse texto. Esse efeito eterno, né? O texto está querendo dar a conotação de que o efeito vai ser eterno. E uma outra coisa que você mencionou há pouco, Hofni e Finéias, os filhos de Eli, não é mesmo? Eles foram profanos, eles realmente não foram bons exemplos, mas quem apresentou o fogo estranho foi Nadab e Abiú. O Ney pode aí me confirmar. E aí eles acabaram fulminados. Perfeito, pastor. Muito obrigado. E se você me permite ilustrar um pouco, Daniel, como vai ser esse ressuscitar dos perdidos, o grande conflito traz muito bem isso. É como se fosse um filme que estivesse passando. Eu sugiro que vocês vejam a ressuscitação dos ímpios e o final deles também. Ellen White diz que eles sentem a dor da morte quando percebem que vão morrer para a eternidade. A dor da morte, uma coisa assim que a gente não vai mensurar porque nós seremos salvos. E diz mais que Satanás vai enganar mais uma vez a todos eles, dizendo que foi ele que ressuscitou todo mundo. E aí vai incitar essa grande multidão a ir de encontro, porque eles vão dizer: nós somos maiores, nós temos uma maioria, nós vamos conseguir entrar naquela cidade facilmente. E é bom frisar também que esse ataque não vai acontecer instantaneamente. Vai haver um tempo, eles vão ainda criar material bélico para poder atacar a cidade, homens de guerra que morreram em batalhas do passado, homens fortes, grandes, vão se unir para poder criar estratégias para... É como você, né? Você pode explicar bem isso, você é do Exército, sabe como é que é isso, criar estratégias para poder atacar o inimigo. Então, isso vai ser um desenrolar de alguns dias, não vai ser assim de uma hora para outra. É muito interessante ver isso no grande conflito. Faz uma ilustração bem interessante com relação a isso, entendeu? Obrigado, Ney. Perfeito. E esse era o segundo comentário que eu ia fazer sobre esse texto, que é exatamente quando fala aqui, o sedutor deles. Então, nesse movimento que vai surgir para combater o povo santo, muitos, na verdade, todos vão ser seduzidos, ou seja, enganados. E a gente pensa, e também com base no grande conflito e outros textos inspirados, a gente percebe que pessoas ali vão achar estar fazendo certo, como hoje muita gente pensa, né? Que está fazendo certo, mas está sendo conduzido pelo inimigo num caminho errado. E a pessoa não percebe, ela acha que está fazendo tudo muito correto, pensa estar fazendo a vontade de Deus e muitas vezes não é. E é assim que o inimigo vai seduzir todas essas pessoas aí. E a gente já está aqui se encaminhando para a parte final. E a gente viu os vivos, o que aconteceu os salvos, o que aconteceu com os perdidos, e o planeta em si. O que vai acontecer após a destruição dos ímpios? Apocalipse 21 nos responde. E aqui é uma das minhas passagens preferidas, porque aqui é realmente a esperança que nós temos para esse planeta, onde diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu,
da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, ou seja, enfeitada, bonita, reluzente. E aqui é só um detalhe que eu acho bem interessante no verso 1, quando fala assim, o mar já não existe. Nada na Bíblia está escrito por acaso. Às vezes ele não está diretamente relacionado com o assunto que a gente está vendo, mas por que essa expressão está aí, o mar já não existe? Como assim? Se vocês bem recordam, quem escreveu o livro de Apocalipse foi João. E João, ele escreveu o Apocalipse enquanto estava preso na ilha de Patmos, que fica ali próximo à Grécia, ali, né? Ali numa ilha, né? Próximo ali na região do Oriente Médio, próximo também. E ele vivia numa ilha carcerária, era uma prisão. Ele estava preso por ser um seguidor de Cristo, e ele estava preso ali numa ilha inóspita, árida, sofria bastante, e, logicamente, por ser uma ilha, era cercada de mar. E ele já com seus 90 e poucos anos, tendo que sobreviver, sozinho naquela ilha, tendo que se virar, e tudo que ele via ao redor dele era mar. E aí, quando ele tem essa visão do paraíso, digamos assim, ou da chegada, realmente, do momento de tudo ser feito novo, o mar já não existe mais, ou seja, o sofrimento, aquilo, tudo que ele passava, já estava sendo superado. E os versos seguintes, talvez são ainda mais lindos. Olha o que diz, no verso 3. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E esse verso, ele traz aqui à baila, uma doutrina adventista que a gente, pelo menos até onde eu sei, somente a Igreja Adventista professa essa doutrina, que é a doutrina do santuário, do tabernáculo. O tabernáculo, né? O santuário celestial. E a própria Nova Jerusalém, se a gente observar, inclusive as dimensões dela, que é um cubo perfeito, corresponde ao cubo perfeito que era o lugar santíssimo do santuário. Então, a doutrina do santuário, ela é muito importante. E por que eu falo isso aqui? Porque a gente tem um programa muito interessante para quem quer aprofundar sobre a Bíblia, que é com o pastor Arilton, né? O Bíblia Fácil, e atualmente o estudo está sendo feito sobre o santuário. Eu vou disponibilizar aqui também no nosso grupo, para caso alguém queira conhecer mais e aprender desse tema bíblico tão importante. E aqui, esse é o contexto. Desce sobre a terra a nova Jerusalém e o tabernáculo de Deus, Deus falando, né? Eis o tabernáculo de Deus com os homens, para onde Deus habitará conosco, né? E o verso 4, talvez é o mais bonito, o verso que eu mais gosto da Bíblia, onde diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Meus irmãos, a vitória sobre a morte, ela está garantida por meio da morte expiatória de Cristo Jesus. E quando ele retornar, fará novos céus e não haverá mais lágrimas. Essas pessoas que a gente chorou, inclusive, como essa imagem apresenta, pessoas, amigos, familiares, pessoas próximas que faleceram, elas vão estar conosco de novo. E nós não vamos passar mais por luto, nem pranto. A lágrima será enxugada, não por pessoa, mas pelo próprio Deus. E com esse estudo, e a gente se aproxima do Natal, como a gente falou no início, a gente percebe que só existe um caminho, só existe uma via para termos esse grande benefício, recebermos esse galardão, que é estar nos céus com nossos amigos, familiares e, principalmente, estarmos com Cristo Jesus, vendo o nosso Deus face a face. E ele realmente não está aqui. Jesus não está aqui, ele está lá, preparando morada, preparando lugar para nós.
E ele está lá porque ele ressuscitou. E a sua ressurreição é o que nos garantiu a vitória sobre o pecado. E aqui a gente convida que cada um tome a decisão. E eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura, trazendo ela para si próprio. Então, por favor, acompanhe. Ó. Acredito que um dia todos os mortos ressuscitarão. Quero aceitar essa verdade em minha vida e desejo, muito em breve, rever as pessoas que amo e que a morte levou, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu. Louvado seja Deus por isso e porque ele está diferentemente do que Paulo pensava, né? Paulo pensava que Jesus logo retornaria e o próprio apóstolo Paulo estaria vivo para ver esse retorno. Mas já se passaram 2000 anos, quase 2000 anos. E aí alguns podem pensar, mas está demorando. Meus irmãos, Deus ele é perfeito, ele não erra, ele não demora. Existe outra passagem que fala, né? Que Jesus não tarda. E, de fato, pelo contrário, ele é longânimo. Ele estava aguardando, eu estava aguardando você, Wagner, tia Hilda, Dona Enilda, a Marileide, a tia Fátima, minha mãe. Deus estava esperando por você, para que você pudesse conhecer isso que nós estamos estudando. E, a partir daí, tomar uma decisão, tomar parte para com Deus, para quando ele voltar, nós estejamos na primeira ressurreição e não na segunda. Deus abençoe a todos. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Fico muito feliz mesmo do estudo de hoje. Foi um estudo mais assim, direto ao ponto, né? E estava aqui com a irmã Marileide, e esse hino que até estamos sugerindo cantar agora é um hino que fala: porque ele vive, posso crer no amanhã. No nosso hinário, ele é o número 70. E eu acho que vale a pena, né, resumirmos o que nós estudamos hoje cantando esse hino. E vamos fazer isso, então? Depois desse hino, o Daniel faz as considerações finais e a oração também, tá bom? O hino número 70 fala: porque ele vive. Surgiu e para
Obrigado por sua presença. Fico muito mesmo, muito feliz de termos mais esse encontro e esse contato com a palavra de Deus. E com o Daniel, as palavras finais e a oração. Obrigado, pastor. Mais uma vez, um estudo concluído. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo dele atuou nos corações aqui de cada um e os fizeram vir até aqui, acessarem o link, estarmos aqui hoje estudando esse tema que é dos mais importantes, né? Tudo é muito importante, mas quando a gente fala especialmente de Cristo Jesus e a morte e a ressurreição dele, é o foco, né? O ponto principal, inclusive é o protagonismo de toda a Bíblia, se dá em torno desse ato de extrema misericórdia de Deus para conosco. Então, eu fico desejoso de que cada um de vocês, né, e temos aqui algumas pessoas que ainda não são batizadas, e fica esse apelo. Deus, ele quer trazer você, essa ovelha, mais uma ovelha, para o único aprisco, né? Só há um pastor, só há um aprisco. Então, o Espírito Santo haja no coração de todos nós, para que tenhamos cada vez mais a convicção de que temos essa esperança da vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, vou convidar todos agora, na posição que estamos, fechar os olhos, tomar atitude de reverência para falarmos com Deus. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, como é bom, Senhor, estar reunido aqui com o Teu povo, pessoas que estão clamando, buscando, Pai, a Ti, estão buscando conhecer mais da Tua palavra, o pão da vida que o Senhor deixou para que tivéssemos orientações, Pai. Nós somos, considerando a alegoria que eu usei no começo, Pai, como alunos que precisamos aprender mais de Ti, e o Senhor nos dá essa apostila, que é a Tua palavra, Senhor. E nela nós podemos perceber, Senhor, que o Teu amor é infinito, porque o Senhor se fez carne, habitou aqui, e Jesus Cristo, também um ser da divindade, Pai. Ele próprio é Deus, e Ele se sacrificou e morreu na cruz por nós. E também, Pai, Ele ressuscitou para que abrisse essa possibilidade para nós, para termos a vida eterna e podermos, Pai, habitar contigo, vendo-o face a face, pois cremos, Pai, que somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ó Senhor, derrama Teu Santo Espírito em todos nós, para que nos conduza segundo toda a verdade que estudamos aqui. Ó Paizinho querido, somos falhos sim, pecadores, erramos, falhamos, mas através do Teu Espírito, nós percebemos esses erros e pedimos perdão e confessamos, Pai. E é isso que te clamo agora. Perdoa, Pai, nossas ofensas e esteja conosco nesta noite, nos dê uma boa noite de descanso, e esteja conosco nesta semana. Tudo isso te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.